gravação. Mas, enfim, vocês, então, busquem nessas bases de dados que eu comentei com vocês, no próprio Google, no Cielo, com SC, que eu já falei para vocês na aula passada. Cielo se escreve assim, como eu botei no chat para vocês agora, tá? Com SC. Lá vocês vão encontrar a viabilidade desse tipo de tema. Depois que vocês definirem o tema e o objetivo do tema, então tá. Ressocialização dos psicopatas, tá. Vamos fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Dá para fazer, aí nós vamos escolher o método. Vocês estão acompanhando? Me sinalizem, por favor, para mim, se estão acompanhando o que eu estou dizendo. Então tá, vamos estudar a ressocialização do psicopata. A partir de quê? De um estudo feito, por exemplo, sei lá, na Inglaterra. Suponhamos que vocês encontrem esse material aí, ou uma pesquisa feita aqui no Brasil. A partir disso, o que dá para a gente, o que seria pesquisável, tá? A reinserção dele na sociedade, se ele realmente voltou a delinquir ou não, se existem... Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma pesquisa qualitativa via o método estudo de caso. Aí pega um caso de um psicopata que conseguiu se ressocializar, por exemplo, ou que voltou a delinquir, não sei. Ou ainda pode ser uma pesquisa, então pode ser qualitativa, nesse aspecto de pesquisar como aconteceu, por exemplo, essa ressocialização, se tem algum fator que determinou isso, se, por exemplo, na cadeia, esses que conseguiram se ressocializar, eles tiveram algum programa de aprenderam alguma profissão, sei lá, ou tiveram um apoio espiritual de alguém, de alguma igreja. A gente tentar achar uma relação, percebem? Estão acompanhando isso também? Sinalizem para mim, por favor, senão continuo, eu volto a explicar. Sim, professora, estamos. Que bom, Anne. Eu nem liguei a câmera, viu, gente? Eu peço até licença aí para vocês, eu sei que vocês compreendem, que eu estou até de licença médica essa semana, mas eu não podia deixar de estar com vocês, e eu acho que está me fazendo bem, tá? Estar aqui com vocês, que eu estava passando muito mal essa semana, muita tontura, e aí o médico me afastou essa semana das minhas atividades na faculdade, então, mas eu queria muito estar com vocês hoje. Estava mesmo contando os minutos para nós estarmos juntas, então, eu peço até licença para vocês, para nem vou ligar minha câmera, porque eu estou até no escuro aqui, por causa da luz, para não piorar a minha tontura, né? Quando fica a luz muito forte, assim, piora um pouco o sintoma. Mas voltando à questão. Dentro da ressocialização, por exemplo, do psicopata, então dá para a gente pesquisar. Sim, Ailane, pode tirar suas dúvidas, por favor. Antes de eu continuar explicando, eu vou nas suas dúvidas. Pode ser? Quer trazer para a gente? Pode ser. Professora, é porque assim, não sei se a senhora se recorda que na outra aula eu comentei que nós não tínhamos uma base com relação à produção científica, apesar de a gente já estar no terceiro termo, mas a gente não conseguiu evoluir na iniciação científica nos primeiros termos. Entendi. Daí a senhora falando que a gente deve iniciar, a pesquisa, mas eu fico me questionando, não sei por onde começar, justamente por não ter essa base. E agora mesmo a instituição está cobrando da gente o projeto, que já passou o prazo de entrega do projeto. Mas como que a gente vai entregar o projeto se hoje ainda é a segunda reunião que nós estamos tendo? A gente não produziu nada ainda. E eles estão cobrando Então, que se a gente não concluir o processo, nós podemos perder a bolsa de iniciação científica. Entendeu? Então, não, assim, perder. Não vai. Então, assim, o projeto é um pré-projeto, na verdade, né? Porque vocês estão na iniciação científica, seria um pré-projeto. O que seria, né? O que precisa, os primeiros passos? O que pesquisar? E aí, o que pesquisar é algo que mexe com vocês, é algo que precisa ser um tema que cause uma inquietude em vocês.
Percebe? Eu estou sugerindo esse tema do psicopata porque foi trazido aí, eu não me lembro se foi pela Júlia, pela Ana Carolina, mas foi trazido por vocês. Aí eu preciso, para a gente começar a entender qual o objeto de pesquisa, se vocês já tivessem um objeto de pesquisa, a gente já estaria mais avançado, né? Como abordar esse objeto, como fazer a delimitação desse tema, mas vocês nem tema não têm ainda, né? Então eu estou dando dicas para vocês encontrarem o tema, certo? No que depender de mim, vocês não vão ficar prejudicadas, né? Foi uma falha de comunicação aí institucional que eu recebi a notícia de que eu era orientadora de vocês só antes mesmo daquela nossa primeira reunião. Não tem muito tempo, né? Então, o que vocês precisariam saber? Primeiro ponto. Qual o tema que inquieta vocês? Por isso que eu perguntei isso na aula, no encontro passado, para despertar isso em vocês. Qual o problema de direito que mexe com vocês? É a questão do psicopata. Tá? Então já temos um tema. Agora a gente precisa delimitar esse tema, porque tudo de psicopata é infinito, né? São infinitas possibilidades. Mas, por exemplo, guarda compartilhada funciona? Esse é um problema também que a gente pode tratar. Quais os casos? Aí a gente pode fazer também tanto quantitativa quanto qualitativa. O que seria pesquisar a guarda compartilhada do ponto de vista qualitativo? É você conhecer melhor o instituto através do estudo, fazer um estudo. É um estudo bibliográfico? Tá, então nós vamos usar o método bibliográfico, vamos fazer uma comparação sobre o que os autores falam sobre guarda compartilhada. Tá, então encontramos já uma revisão bibliográfica sobre isso, e aí a gente vai pesquisar o quê? Se ela funciona na prática, é isso? Então a gente precisa saber de alguns casos, e fazer uma análise comparativa sobre esses casos. Isso é um método qualitativo. O que é pesquisa qualitativa? Você vai compreender melhor o fenômeno, você vai entender variáveis do problema, ou seja, numa família de classe média, uma variável, por exemplo, pode ser a situação econômica. Numa família de classe média, pode funcionar melhor ou pior do que numa família de classe alta. Ou então, ainda comparando com uma família de classe baixa. Estão compreendendo isso? Pode fazer uma análise comparativa. Isso é uma técnica, é um tipo de pesquisa qualitativa, mas pode ser quantitativa. Por exemplo, nos casos aqui no estado, por exemplo, então a gente precisa delimitar, não pode ser no Brasil inteiro, senão fica inviável a pesquisa. Então, aqui no estado de Mato Grosso, quantos casos de guarda compartilhada funcionaram, deram certo, tiveram um resultado bom? Quantos foram ruins, tiveram um resultado não satisfatório? Isso aí já seria, a gente ainda produzir porcentagens, estatísticas, dados estatísticos. Vocês enxergam isso? Quando a gente produz números, estatísticas, a gente está falando de pesquisa quantitativa, pode ser também. Percebem? Mas vocês têm que ter já algum tema que inquieta vocês. Se vocês não tiverem um tema já que inquieta vocês, não dá para eu falar assim em termos abstratos. Né? Eu daria aula de metodologia, né? Falar em termos abstratos sobre métodos, técnicas, isso vocês já têm, né? Tem lá no AVA, a disciplina. Então, eu preciso que vocês me tragam dúvidas, inquietações, temas que mexem com vocês. Tudo bem? Quem pediu a palavra? Ana. Vai ser produzido um texto apenas por nós três? Ou cada uma vai produzir um? Olha, não existe... Opa, levantou a mão de novo. Foi sem querer. Imagina, não tem problema. Podemos, para agilizar, para a gente não perder tempo, porque por um erro aí institucional, nós já acabamos entrando depois, né? Vocês estão aí com prazo em cima. Podemos, sugestão minha, e uma pergunta para vocês três. Podemos fazer um tema para as três? Já que vocês ainda não têm, nem todas, né, têm já um tema, um problema na cabeça?
Eu acho que sim. O que vocês acham? Por mim, pode. Tem que ver quantas Então, meninas. Por mim, tudo vejam bem. vocês, botem no papel o problema. Primeiro ponto, botem no papel o problema. Façam uma revisão. Então, a primeira tarefa que eu vou dar para vocês é essa. Vocês definam mais ou menos um problema. Então, tá. Vamos pesquisar a reinserção dos psicopatas. Se eles conseguem se reinserir. Ou então, sugestão que fica mais prático ainda, vocês fazerem, o estudo de comparativo de casos. Vocês procurem, né, sugestão minha, e aí dúvidas vocês me chamem, por favor. A gente se reúne aqui também. Ah, professor, estou com uma dúvida. Vamos nos encontrar para tirar dúvida? Vamos, a gente marca e a gente faz esse meet aqui. Ou as três comigo, ou uma das três, ou duas, enfim. Só não podem ficar sem, né? Sem, assim, sem, como é que eu digo? Sem orientação, né? E aí, vocês podem, cada uma pesquisa um caso, Ana Carolina pesquisa um, Júlia outro, a Ilane outro. E aí vocês fazem uma revisão bibliográfica sobre isso, procurem se vocês acham literatura nesse sentido, sobre a reinserção, se eles são realmente, se eles conseguem se reinserir na sociedade sem reincidir no crime, ou se eles sempre reincidem. Os psiquiatras forenses dizem que eles sempre reincidem, que eles não, a pena não tem efeito sobre eles, né? Conforme a gente já comentou na aula, no encontro anterior, né? Mas será que é verdade? Isso é um problema, é uma pergunta de pesquisa. Será que realmente não se reinserem mesmo? Ou será que se reinserem? Ou quantos por cento se reinserem? Pode ser também. E aí, podem fazer essa revisão da bibliografia, e aí vocês podem, cada uma de vocês, tem o caso, por exemplo, do Chico Picadinho, que foi solto, e não sei mais o fim da história, não sei o que deu da vida dele, se ele realmente se inseriu. Por exemplo, né, tem o Chico Picadinho, tem o Bandido da Luz Vermelha, que também era, se não me falha a memória, também foi diagnosticado com transtorno, transtorno da personalidade antissocial, que é o psicopata, né? Tem um nome técnico, né? O nome técnico da psicopatia é transtorno da personalidade antissocial. Né? Vocês podem fazer pesquisas dentro disso. Então, tem esses dois casos, mas vocês podem procurar mais um, que eu não estou lembrando agora aqui, mas tem vários, e a gente vai se falando também. Eu queria também conversar com vocês sobre a possibilidade de nós conversarmos também via WhatsApp. O que vocês acham de nós criarmos um grupo para a gente se falar por lá? Que aí vocês vão tirando as dúvidas comigo up to date, né? De imediato, eu vou atendendo vocês. Eu tenho uma orientanda aqui. Sim, mais rápido, né, Júlia? Para a gente poder ganhar tempo. O que vocês acham? Né? Criem o grupo, por favor. Me coloquem também como administradora. Sim, né, Ailane? Então, eu tenho uma orientanda aqui, por exemplo, que ela, quando está aí apertada, mesmo quando eu estava doente, né? Quando eu fiquei com sinusite, fiquei meio bem mal, né? Eu tô mal dessa vez, mas eu tô um pouco, talvez um pouco menos mal, não sei. Eu só não consigo forçar muito a vista, né? Tal, mas eu consigo respirar, pelo menos. Naquela época eu não estava conseguindo respirar. Mas eu consegui atendê-la via WhatsApp. A gente conversou, tirou as dúvidas, eu tirei as dúvidas dela, discutimos pontos do projeto dela e ganhamos muito com isso. Né? A gente pode até convidá-la para fazer parte do grupo. Né? Ela pode até monitorar vocês também. Certo? Eu acho que fica bom, fica mais viável, fica mais rápido, como bem disse a Júlia, né? Fica mais rápido, fica mais ágil, a gente ganha tempo e eu já vou tirando as dúvidas. Ah, eu não consegui achar, o que a gente faz? Ah, faz tal coisa. Vou sugerindo coisas, né, para vocês. Vou dando sugestões. E aí vocês vão escolhendo as mais fáceis. Eu vou deixar meu número aqui para vocês. E aí vocês criem. Deixa eu botar aqui. Me botem lá como administradora também, para eu adicionar essa minha aluna daqui, que é a Daniele.
Então, pois é, aí vocês têm que faltar a aula, né, Ailane? É super ruim, é super importante o direito civil, né? Também dou aula dessa matéria. E eu não quero que vocês fiquem perdendo aula, né? À tarde vocês também não podem, né? Nem de manhã, porque vocês têm trabalhos e tal, e coisas para fazer. Então a gente faz isso. E a gente se fala no fim de semana. Eu já atendi a Daniele no fim de semana, no feriado, não tem problema, certo? Então, por favor, criem, né? Professora, Sim. essa questão que eu tinha comentado antes, da faculdade está cobrando de nós a questão da entrega, né? A senhora poderia, não sei se é o caso da senhora, dar um retorno para eles, porque até então eles falaram que era para a gente buscar contato imediato com o nosso orientador e ver essa questão do prazo, Sim. né? A gente recebeu o CLASAP do coordenador da orientação aqui de Campo Novo, né? Comentando sobre isso. É o Glauco, o coordenador aí? Não. É o É Diego. o Diego. Diego, tá. Eu falo com o Diego, então, depois. Converso com ele, explico a situação e vou acompanhando vocês até o final do semestre, agora, até a gente terminar, a gente precisa botar pelo menos um pré-projeto no papel, certo? E aí, enquanto vocês não definem um problema de pesquisa ideal, não adianta eu impor, né? Falar, pesquisa tal coisa, né? Eu acho que não é legal isso, isso é contraproducente. Tem que ser um problema que o pesquisador tenha verdadeira paixão por isso. Ele goste, que ele tenha aquele entusiasmo e queira pesquisar e tenha aquele elan de pesquisar mesmo. Então, já trouxemos aí um tema palpitante. Eu não me lembro se foi a Júlia ou a Ana que trouxeram na aula anterior, do psicopata, que é interessantíssimo. Então, dá para pesquisar isso também. Depois aí vocês, né, uma pode continuar pesquisando isso, e reinserção do presidiário, o ex-presidiário psicopata. Outras podem pesquisar o assédio moral, que aliás é meu tema de tese, aí eu poderia ajudá-las bastante, e o psicopata como um assediador moral, né? E se encaixam perfeitamente, né? As condutas do assédio moral com a personalidade antissocial, né? Se encaixam perfeitamente. Outra pode pesquisar o psicopata na questão do estelionato, o estelionato amoroso, que hoje está muito em voga, né? Os scammers, né? Eu escrevi aqui, é um termo em inglês, scammer, que é um crime de estelionato amoroso, que é interessantíssimo. Então, não sei se isso interessa para vocês, né? Estou apenas levantando possibilidades. Falei da guarda compartilhada, por exemplo, a mediação nos casos de alienação parental, a mediação ela funciona, ela realmente traz resultados satisfatórios? Tudo isso são perguntas de pesquisa, mas são exemplos, né? Quem tem que trazer para mim essa angústia de um conhecimento, de uma resposta, essa angústia por uma resposta de um problema que está inquietando vocês no curso, aí é com vocês. Eu apenas vou sugerir temas que possam despertar isso em vocês. Mas eu não sei se vai despertar, né? Então, depois eu vejo com o Diego sobre essa questão do papel, de entregar o papel, certo? Eu vou avaliá-las dentro do que vocês trouxerem para mim. Nós vamos debater, fazer discussões, debates. Concordo com isso, não concordo via WhatsApp, tá? Criem lá o grupo, me adicionem, me botem também como administrador para eu adicionar, vou consultar a Dani, né? Se a Daniele me orientando aqui se ela topa participar, mas eu acho que ela vai querer participar sim, porque ela também é muito apaixonada, ela é excelente. E também está na iniciação científica, só está um pouco mais adiantada que vocês, mas ela pode trazer uma contrapartida também para os temas de vocês. Ela está pesquisando, por exemplo, violência obstétrica, que é a violência que muitas mulheres sofrem quando estão dando à luz. Então, também é muito importante. Ela pode também trazer questões legais para vocês, bacanas, apaixonantes. Combinado? Depois eu me entendo com o Diego. Eu assumo toda a responsabilidade. Então, não, as meninas não têm culpa de nada, a culpa pode pôr culpa tudo em mim, que eu também não tive culpa, né? Porque eu não sabia também que vocês estavam sob minha responsabilidade. Mas eu me explico com ele, eu vejo com ele para vocês não ficarem prejudicadas. Ele também vai concordar comigo, tenho certeza disso. Né? Não dá para vocês pagarem o pato. Tudo bem? Bom, Júlia. Mas, ok, a Ilane, beleza. Mais alguma
questão em que eu possa ajudá-las, dúvidas. Eu quero que vocês me tragam dúvidas, muitas dúvidas. Eu adoro dúvida. E aí eu preciso, ai, professor, não estou entendendo. O que que eu tenho que fazer? A gente conversa, eu vou explicando para vocês, tá? Qual o tema que mais intriga vocês? Já trouxeram a questão do psicopata na cadeia, né? O cumprimento de pena e tal. Quero saber mais. Período mesmo, terceiro período, vocês estão? Não. Terceiro termo? Não. Quinto termo? Como é que é? Digam-me os períodos para eu ter uma ideia de em que terceiro, a Ilane está no terceiro período, termo, né? Júlia e Ana também terceiro? É isso? Vocês são da mesma classe? Ou Estudamos juntas. Todo mundo tá no terceiro. todas no terceiro? É verdade. Agora eu me lembrei, vocês tinham me dito isso. Então, fechou. O terceiro período está bem incipiente ainda, está bem no começo, mas já dá para a gente ter algumas dúvidas. E eu vou trazendo temas também problemáticos para vocês. Isso ajudaria se eu trouxesse esses problemas, tipo esse da guarda compartilhada, dando esses exemplos? Não sei se ajuda, né? Sim, né? Então tá. Então eu vou trazendo para vocês. Tem a violência obstétrica, tem a questão do aborto, tem, por exemplo, um outro problema que pode ser um problema de pesquisa, não quero tomar muito tempo de vocês, né? Mas né? Para mim é sempre um prazer falar com vocês sobre pesquisa, que é um tema que eu gosto muito. Mas outro problema, que é uma outra orientanda minha que vai defender agora, que é a Jéssica, sobre aborto. Poderíamos, uma questão, por exemplo, que é muito palpitante no direito, se o fim da vida, né, a morte, ela acontece com a morte cerebral, morte encefálica, melhor dizendo, por que a vida não começa a contar a partir da formação do encéfalo, então? E aí, então, para fins de aborto, seria possível abortar até esse momento? Uma pergunta. Seria possível aceitar o aborto até a formação do tubo neural, do encéfalo como um todo? Quando começa a vida? Para fins de proteção, para fins de proteção mesmo dessa vida. E aí, então, o aborto seria um atentado contra a vida. Então, começaria a ser possível abortar a partir de que momento? Isso é uma pesquisa, é uma pergunta de pesquisa também. Certo? Animais. Tem um monte de questão sobre o direito dos animais também, né? Se o animal tem direito a... Ele é pessoa ou ele é coisa? Um animal de estimação. Então, quer dizer, tem um valor afetivo. Hoje os animais parece que são pessoas da família. Como é que é isso? É pessoa, tem tratamento. É um ser que tem sensibilidade, né? Então, como ele é tratado? O animal é guarda compartilhada ou é posse compartilhada? É posse porque é um semovente, né? É uma coisa, é um semovente. Mas tem gente que chama de guarda compartilhada, mas guarda compartilhada é para filho. Mas o cachorro, por exemplo, né? O cachorro, mas pode ser outro animal também. O cachorro é como se fosse um filho. Como é que está acontecendo? Será que o direito está dando conta desses problemas que estão acontecendo? Isso, por exemplo, foi de conclusão de curso de uma amiga minha, uma grande amiga minha de juventude, e eu a ajudei a concluir o trabalho dela, que ela estava perdida, por exemplo, numa outra instituição, lá em Minas. E eu não era professora da instituição dela, né? Eu dava aula em outra instituição. E ela me pediu ajuda e eu pude ajudá-la. O problema de pesquisa dela foi esse, questão de guarda compartilhada do animal. O que mais nesse tipo de questão? O assédio moral no trabalho é um deles, né? Tem a minha tese, é só jogar no Google que vocês acham, tem lá, pode baixar de graça. O que caracterizaria assédio moral no trabalho? O que não caracterizaria, que é muito interessante também. Tráfico de pessoas, também é um tema palpitante. As leis são suficientes para coibir o crime? Ou precisa mais coisas? Uma pergunta de pesquisa também.
Sim, tráfico de pessoas, né, Júlia? Interessantíssimo. Pode ser tanto para trabalho escravo quanto para prostituição, né? Eles traficam pessoas para ir, vendem as pessoas como se fossem coisas. Não é interessante? É muito bacana também. Trabalho escravo ainda existe. Infelizmente, ainda existe trabalho escravo, né, gente? Então, será que as nossas leis e os nossos procedimentos jurídicos dão conta do problema? Bacana, né, Ailane? Interessantíssimo. Então, tem esse problema também, mais, que é umas questões que trabalho muito em sociologia com os meus alunos aqui. Aliás, minhas aulas estão gravadas também, só já lá no Drive, que vocês provavelmente acham, né? Aulas de sociologia, eu trabalho sobre isso, trabalho escravo, mais do que psicoterapia, né, Ailane? Que legal. Sim, é muito bacana. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ética médico-paciente, eu trabalhei com isso também no mestrado, sobre a responsabilidade bioética na relação médico-paciente em cirurgia plástica, né? O que tem que acontecer para o médico, o que poderia caracterizar uma falha, por exemplo, na informação. O médico muitas vezes deixa de informar quais possíveis riscos que ele corre no pós-operatório. Olha, corre o risco de uma cicatriz. A pessoa tem a cicatriz. Aí vai procurar a justiça para processar o médico. Ah, mas ele te avisou? Sim, ele me avisou. Eu assinei um termo, sabendo de tudo. Ele me explicou, tudo bonitinho. Ah, então se ele te avisou, você estava sabendo, então você assumiu o risco de ficar com aquela cicatriz. Não, ele não me avisou. Não, eu só assinei o papel, mas eu nem sabia o que eu estava assinando. Não, então realmente há uma responsabilização. Então não é só fazer o paciente assinar, ele tem que realmente ter ciência do risco para saber se ele quer ou não operar. Esse é um outro problema de pesquisa também, que é a questão bioética. Em bioética tem um monte de coisas, né? Eutanásia também é um tema que tem um monte de coisa para discutir. Tem a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia, qual seria adequada? Dá para aceitar isso no Brasil? Em que hipóteses poderia ser aceita a eutanásia, por exemplo? Né? Se a pessoa está sofrendo muito, não tem jeito de melhorar na ciência, a medicina já fez tudo o que podia, a pessoa não vai ter cura e está sofrendo, né? Dá para pensar numa eutanásia ou não? Suicídio assistido? Então, questões muito palpitantes também sobre a dignidade da pessoa, do paciente, muito interessantes também. Deixe-me ver o que mais que a gente pode ser. Interessantíssimo esses temas. Então, falei do tráfico internacional, trabalho escravo, assédio moral. O que caracterizaria assédio moral, por exemplo? Como que fica a questão do dano moral agora com a reforma trabalhista, né? Que agora mudou a reforma trabalhista, não pode ficar pedindo qualquer coisa de dano moral, não, tem que ser uma coisa estruturada. Conseguiram, então, Ailane? Que bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Perfeito, então. Fico satisfeita. Então, acho que dar algumas dicas, assim, dar umas sugestões de temas, talvez seja o que vocês estejam precisando agora, né? Para dar uma aquecida, né? Para pegar aquele fogo inicial daquela angústia do pesquisador, né? Daquela dúvida. É a dúvida que faz a gente pesquisar, né? Tem até uma propaganda que fala isso, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? E eu acho muito legal aquele comercial, quero ver se eu encontro ele no YouTube para passar para vocês terem essa noção do que é a pesquisa científica. A pesquisa científica é pergunta, dúvida, problema. Problematizar é isso. Como eu dei o exemplo, né, agora, em que até que tipo de conduta configura uma falta de uma informação do médico? Até que ponto ele explicou corretamente, satisfatoriamente ou não? E aí poderia responder por danos estéticos, né? Danos morais e danos estéticos, ou até danos materiais que a pessoa pode ter que gastar para reduzir o efeito colateral da cirurgia. Essa questão que eu comentei com vocês do tráfico de pessoas, né? Do assédio moral, até que ponto uma conduta mais exigente do chefe ela é lícita
ela está amparada pelo ordenamento jurídico trabalhista, até que ponto ela já começou a ser abusiva? Então, são perguntas de pesquisa que são muito quentes para a gente começar a se interessar pela pesquisa científica e começar a dar o start no nosso trabalho. Que bom que vocês já conseguiram escolher a partir desses temas, né, Ailane? Mas eu posso lembrar outros e deixar no, no WhatsApp para vocês, certo? Ah, entendi. Verdade. As aulas, realmente. Mas tem algumas que estão no. Eu postei no YouTube. Eu mando para vocês o link no, no WhatsApp. Tem algumas que eu consegui subir para o meu canal do YouTube, né? Algumas aulas eu não subo, porque às vezes alguns alunos manifestam algumas opiniões muito pessoais, e eu, para não expô-los, eu não posto. Mas alguns que estão que correm assim de uma forma mais neutra, mais tranquila, que eu sei que não vai expor ninguém, eu posto, entendeu? E aí, essas que eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu posso mandar para vocês. E lá também fiquem à vontade, vocês podem acessar minhas aulas de direito civil, empresarial, enfim, uma série de coisas que podem interessar para vocês, né? Não sei. Talvez possa ser legal. Então, o que mais que eu posso estar aqui para vocês? Ai, tem tanta coisa, gente, só de prisão, de criminologia. Por exemplo, o que que faz uma pessoa ser criminoso? Quais as causas do crime? É porque ele é doido? É porque a sociedade o corrompeu? É porque a família dele é desestruturada? Tudo isso são perguntas de pesquisa que a criminologia se propõe a responder. Então, quem gosta também de criminologia pode se interessar por isso. E a psicopatia, essa questão aí também, a doença mental como causa do crime, como a psicopatia, por exemplo, também é matéria de estudo da criminologia. Não só da psiquiatria e da psiquiatria forense, mas também da criminologia. Então, tem esses temas também da criminologia que são bem legais. A vitimologia, será que as vítimas têm um perfil que atraem o bandido? Quer dizer, será que tem uma vítima do estelionato que ela tem um perfil que o estelionatário bate o olho nela e fala, é naquela ali que eu vou para cometer o crime, para enganá-la, para me aproveitar, causar um prejuízo ao patrimônio dela, me aproveitando ou da ingenuidade dela, ou da bondade dela, ou da ganância, né? A gente sabe que tem um golpe aí do bilhete premiado, então tem esses temas também palpitantes. Vítima de estupro, tem uma vítima que possa, condições da vítima que possam atrair o estuprador? Não estou dizendo que ela é culpada, não, mas eu estou dizendo que às vezes ela se mostra, né? Por exemplo, o ladrão, o assaltante, muitas vezes ele assalta porque ele viu a pessoa mexendo no celular. Se ela não tivesse mexido no celular, ele não teria visto o celular, não teria ido lá roubar, por exemplo, né? Então, quer dizer, quais as condutas de uma vítima que podem atrair o bandido para determinados crimes? Também é um tema de pesquisa. Existe um perfil? Primeira coisa, existe. Se existe, qual é? Qual seria? Também uma pergunta de pesquisa. Certo? Aí temos o nosso drive lá, vocês postem lá as questões, né? Podem fazer cada uma um, um tema que vocês escolherem, e aí vocês vão fazer, então a tarefa é a seguinte: vocês vão no drive, aqui no drive, vocês vão na internet fazer a pesquisa desse tema que vocês gostaram. Eu gostei do tráfico de pessoas, o que que causa, quais as causas, como que acontece, quantas as leis são eficientes para punir os bandidos que fazem isso, os criminosos? Sim, não, por quê? Então, aí vocês podem fazer já o que a gente chama de revisão da literatura, ou também, mesma coisa, é sinônimo, tá? Referencial teórico, que eu gosto mais, tá?
Referencial teórico é o texto. O que é o referencial teórico, então? É o texto que eu li, um texto que eu li e que me despertou essa curiosidade de querer pesquisar aquele tema. Esse é o referencial teórico, é o texto que deu start na minha pesquisa. Entenderam? Muito tranquilo entender isso, ou não? Então, esse é o referencial teórico, mas geralmente é mais de um texto. Tá? Então, eles vão fazer um apanhado pequeno, não muito grande, na internet, aí, na literatura, certo? Ailane? Pois não? Professora, eu ia perguntar se a senhora tem algum material de orientação. Tem. Como se fosse um slide, por exemplo, não que tenha que ser um slide, mas algo que nos oriente de alguma maneira como proceder, quais as etapas, algo Tem assim. sim. Tem. Eu vou passar para vocês, então, via e-mail ou via WhatsApp, o que vocês acharem mais. Mas eu vou mandar no e-mail, que fica fácil, também fica registrado lá e pronto, né? Vou mandar por e-mail, tá? Você, Júlia e Ana. Então, só as três, né? São as minhas que estão comigo, né? Ou estou esquecendo alguém que não veio hoje, certo? Então, Elaine, eu vou buscar aqui no meu arquivo. Ele reformatou meu Note, mas tem o HD. Eu vou baixar aqui e vou buscar os meus arquivos de quando eu dei aula de metodologia. Eles são muito úteis para isso. Para falar, vamos fazer uma revisão bibliográfica, uma revisão da literatura. Aí você vai, joga no Google o tema que você quer pesquisar, você vai achar os principais artigos, e aí você vai contar nessa revisão da literatura o que os autores mais badalados sobre o tema estão dizendo, as principais ideias dos principais autores. É isso que é uma revisão bibliográfica. O que os caras mais tops na matéria já falaram sobre o assunto até agora. Basicamente é isso. Tá? Uma forma bem resumida, não precisa ser uma coisa vasta. Eu quero conteúdo, né? Então a gente fala assim, tem que ter no mínimo. Por que as faculdades fazem isso? Tem que ter no mínimo X páginas. Porque senão o aluno vai e avacalha, né? E bota uma coisinha que não tem sentido nenhum. Mas se exigir muitas páginas, aí o aluno enche linguiça. Eu sei que enche, mas aí, pelo menos, fica. Ele pelo menos vai colocar coisas no papel. Daí a gente vai pensar o que é mais importante, o que é mais consistente. Sim, são esses esclarecimentos, né? Então, pronto. É isso que eu preciso. Eu preciso saber o que vocês precisam de mim e o que eu tenho que. O que eu posso trazer para vocês que vai fomentar, que vai alimentar o trabalho de vocês, vai alimentar a pesquisa. Vai pôr pilha no pesquisador, que são vocês, né? As pesquisadoras. É isso que eu preciso. Eu quero pôr pilha em vocês, mas não sei onde é que eu boto. Certo? Então, vocês têm que trazer as demandas para mim, e aí eu vou, então, lançando essas. Como é que eu digo assim? Esses elementos, esses alimentos, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né, com a nutrição, né? Mas é aquilo que vai nutrir a pesquisa de vocês, vai nutrir a dúvida de vocês e vai nutrir o raciocínio de pesquisa de vocês também, né? Vai botar pilha mesmo, vai alimentar, vai botar energia, é isso que eu quero. Né? Não dá para eu dizer assim, faz assim. Isso não é pesquisa científica, né? A pesquisa científica, o pesquisador tem que ter autonomia. Claro que a gente vai discutindo com o orientador, porque o orientador é importante, para ele dizer, não, isso aqui, essa sua objetivo está muito fora da realidade, traz ele, às vezes a gente viaja um pouco, o orientador traz a gente um pouco mais para o mundo real, né? Então, isso que é legal. E aí, tá lá meu número, vocês me adicionem, façamos o grupo, né, que eu não quero roubá-las mais tempo do professor Ângelo, é isso? Vocês estão com o Ângelo agora? Né? Meu grande amigo Ângelo, né? Então, senão ele vai ficar bravo comigo, que eu estou roubando vocês dele. Mas é por uma causa muito boa também, e eu não quero abduzi-las mais, né? Não quero que vocês percam mais a aula, bem que vai ficar gravada também lá no Drive. Mas eu não quero que vocês percam a aula do meu querido amigo, professor Ângelo. Tudo bem? Mas se eu tiver mais coisas para ajudar vocês, eu fico. Só trazer a dúvida aqui.
certo? O que mais? Vocês que mandam, o que mais eu posso trazer para vocês? Então, já foram os exemplos. Basicamente, o que é uma revisão da literatura. Depois a gente vai traçar os objetivos da pesquisa, que eu vou mostrar. Por enquanto é isso, né? Então, né, Júlia? Então, aí depois eu vou ensinar vocês a fazer essa delimitação do objetivo, para não ficar assim, porque o objetivo é infinito, né? Você pega um tema, a psicopatia, é infinito. Você vai delimitar a psicopatia como causa de uma causa de impedimento ou de dificuldade para a reinserção na sociedade, ou como causa de reincidência, aí já delimitou, percebe? Ou a psicopatia no trabalho, os chefes psicopatas que cometem assédio moral com seus subordinados, ou com seus pares, ou até com seus superiores. Percebe? Como é amplo, e aí a gente delimita. Depois eu vou ensinar vocês a fazer isso mesmo. Através de perguntas que eu vou fazendo para vocês. Como eu fiz com a Daniele. Eu fui perguntando coisas para ela, para que ela mesma se respondesse e delimitasse o tema de pesquisa dela, o objetivo de pesquisa, né? É isso que eu quero fazer com vocês. Tragam-me, então, por favor, eu vou mandar no e-mail, que tem aquele grupinho nosso no e-mail, e eu vou mandar para vocês lá o que eu tiver, tudo sobre revisão bibliográfica ou referencial teórico, certo? É o ponto de partida, é o que você leu que fez você ficar com aquela vontade de pesquisar mais. Né? É o ponto de partida. E aí depois você vai descobrindo o que os outros também falaram. Ah, fulaninho falou isso, Beltrano trouxe mais esse conceito, que isso é interessante, e assim vai. Tudo bem? Mais alguma coisa? Então, eu quero que vocês tenham dúvida, né? A Júlia disse assim, por enquanto estou sem dúvidas. Isso é bom, porque é só por enquanto. Eu quero que vocês tenham bastante dúvida depois, tá? Quero muitas dúvidas. Que é aí que a gente vai trabalhar na pesquisa, ok? Acho que eu consegui ajudá-las por hoje, né? Acho que eu consegui compreender onde é que está a dificuldade de vocês e consegui também trazer algumas sugestões, né? Acho que sim, finalmente. Porque na outra aula ainda não estava compreendendo qual era a dificuldade que vocês estavam tendo. Agora que eu entendi. Por isso que a gente precisa se falar com mais frequência, para eu sentindo e percebendo e captando o que são as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos fazer o grupo lá, não esqueçam não. Não se esqueçam de alguém pode ficar incumbida, alguém se prontifica a criar o grupo? A Ilane pode fazer isso por nós? Criar o grupo? Sim? Que bom, obrigada, já te agradeço, viu, querida? Aí você me bota como administradora também, vou convidar a Dani, vamos ver, eu acho que ela vai topar sim, mas vamos consultá-la antes, né? E aí a gente vai criar o grupo das pesquisadoras superpoderosas. Combinado? Mais alguma questão em que eu possa ser útil para vocês? Professora, eu acho que por hoje seria isso. Eu também acho, né? Que por hoje tá bom, né? É, Isso, mandam mensagens, isso mesmo, Júlia. Sim. Júlia está dizendo qualquer coisa, mandamos mensagem, é isso mesmo, mandem mesmo, tá bom? A Ilane também, Ana. Fechou, então. Beleza? Boa aula do professor Ângelo. Ótima noite, viu, Ailane? Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu achei que hoje foi muito produtivo, foi muito bacana. Hoje eu estou, assim, bastante satisfeita com com o nosso encontro de hoje. Já acho que eu já consegui botar uma dúvida aí na cabecinha de vocês, né? Já consegui plantar uma dúvida aí para vocês quererem pesquisar, né? Já botei uma pilha, né, Ana? Beijo, boa noite. Boa noite, Júlia. Parar a gravação.